Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que alegria imensa estar aqui com vocês. Poder que a gente possa estudar o Evangelho de Jesus juntos, reviver Jesus em nossos corações. Eu sempre fico muito feliz quando aqui venho. É uma casa por qual eu tenho muito carinho. De tantas que a gente acaba rodando, sejam em palestras físicas ou virtuais. Aqui eu tenho um carinho especial, tenho bons amigos, pessoas de muita luz. A agenda é cheia, mas a gente sempre reserva um espaço no coração para estar aqui. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque assim vocês me ajudam nessa jornada, na busca de recuperar dos erros que a gente tem do passado, porque existe uma missão e eu estou, cada dia que passa, um pouquinho mais empenhado nela, a fim de divulgar essa doutrina que é maravilhosa, o Espiritismo que consola, que acalma nossas dores, que revive Jesus no nosso coração. Se a gente puder sair daqui, dessa casa, levando uma migalhinha do que o Evangelho nos traz, nós vamos ter ganhado a noite, a semana e quem sabe até a nossa encarnação, simplesmente de estudar Jesus, que Jesus é maravilhoso. Então, meu nome é Jefferson Cunha, para alguns já me conhecem, outros não. Vamos pedir então permissão e agradecer a Deus para que esse momento possa transcorrer tão bem. Quem ficar confortável para fechar os olhos, se posicionar de forma tranquila, elevemos o nosso pensamento ao alto neste momento. Amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, governador de nossa existência aqui na Terra, agradecidos estamos da oportunidade de estar aqui, nessa casa, de estarmos aqui no Centro Espírita Nosso Lar, que ampara e protege, regenera as nossas forças, acalma nossas dores, guia os nossos caminhos, levando Jesus a cada coração. E assim, Mestre, revivendo a Tua palavra, os Teus ensinamentos, aqui estamos para estudar em conjunto. Gratidão por esse momento. Gratidão por permitir que os nossos mentores, os nossos guias, os anjinhos da guarda possam trazer para nós a instrução necessária. Possam trazer do mais alto, direto das mãos do Pai, a energia que reanima o nosso ser, que resplandece em nosso espírito, acalmando as dores, acalmando os corações, trazendo paz e esperança para as nossas vidas, protegendo-nos e nos abençoando. Gratidão por esse momento, que nessa primeira parte, onde receberemos a instrução, que o trabalho de cura, de amparo, de desobsessão, já possa ir começando e acontecendo, para cada palavra do Evangelho, o nosso coração pulse, feliz e em paz de estarmos aqui. Obrigado, Mestre, que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, agradeço a cada um de vocês por me permitirem estar aqui, tomar do tempo de vocês para que possamos juntos estudar o Evangelho de Jesus, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa e consoladora. Quando eu me preparava para fazer a palestra, quando eu vi lá no calendário, tem palestra lá no nosso lar. A Luzia com certeza vai me cutucar, só você esqueceu. E aí eu abri o Evangelho, não sei se por acaso, porque foi quase no meio, capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a mamão. Talvez por ser mais no meio, ou talvez porque deveria ser a instrução de hoje. Vamos descobrir. A leitura especificamente que eu abri é a primeira das instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Vamos ler só o primeiro trecho dela, e aí eu começo a destrinchar o restante. O ser humano só realmente possui aquilo que pode levar desse mundo. Só esse primeiro trecho. Essa leitura é composta pela instrução de dois espíritos. Nós temos o Pascal e nós temos o espírito protetor. Então, dois espíritos com textos muito interessantes. E aqui, nessa leitura, quem depois em casa quiser fazer a leitura fiel do Evangelho, que aqui a gente não tem todo esse tempo para fazer, então por isso que eu já vou acelerar um pouquinho mais, sempre eu passo do horário, né? É uma leitura muito interessante fazer,
Porque ela traz uma reflexão muito importante a respeito da nossa missão na Terra, a respeito do que nós temos na Terra e do porquê a gente tem algumas coisas que nós carregamos aqui. A verdadeira propriedade. Para entender o que é propriedade, eu fui lá no dicionário. Propriedade é algo que a gente possui. Não ficou muito claro. Para entender o que é propriedade mais a fundo, para poder entrar no Evangelho, sobretudo numa instrução de um espírito tão evoluído, eu fui ao direito. E no direito, constitui-se propriedade quando a gente tem duas coisas. Lembra lá da casa? É muito comum a gente falar assim, quando acontece a partir do desencarne de um avô, de uma pessoa mais velha, que fala assim, ó, a casa da mamãe agora vai ficar de usufruto. Não é comum a gente falar isso? Lá no direito, a propriedade é definida por dois aspectos. O primeiro é o usufruto, é poder usufruir de algo. Eu posso usufruir. O segundo aspecto chama-se nua propriedade, que é simplesmente eu tenho aquilo. Para que eu tenha a propriedade verdadeira, eu preciso juntar as duas coisas. Então eu posso usufruir de algo, mas ele não ser meu. Da mesma forma que eu posso possuir algo e não usufruir daquilo. Jefferson, que bagunça que você fez agora. O que isso tem a ver com o Evangelho? O que tem a ver com Jesus? Se tem uma coisa que a gente tem que entender, é que a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo tem esse nome, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque são interpretações das leituras bíblicas do Novo Testamento, com alguns pontos do Velho Testamento que são aproveitados. E a Bíblia é um código moral, é um código civil. Se a gente pegar a Bíblia, cada ponto, e começar a interpretar e talvez colocar em prática na vida, nós vamos perceber que ela se trata de um códice, de uma lei. No Velho Testamento conta-se a história do povo hebreu e algumas leis e costumes que norteavam a vida deles. No Novo Testamento conta as passagens de Jesus, mais alguns outros livros que foram sendo acrescentados, trazendo poemas e reflexões. Mas também trata-se de leis do povo judeu, do povo hebreu, do povo do Oriente Médio, que por costume acabou vindo para cá. Afinal, ali nós temos a Terra-mãe, ali na região da África, do Oriente, para depois vir aqui para o Novo Mundo, nós no Ocidente. Você viajou agora e saiu do tema. Não. Vamos começar a entender esse fato de ter a nua propriedade, ter o usufruto e ter a propriedade completa. Quando chegamos aqui na Terra, qual foi a primeira coisa que a gente fez depois de sair da barriguinha da mamãe? O neném respondeu pra gente antes da gente começar. Nós choramos. A primeira coisa que a gente fez foi chorar. Por que será, né? Porque a primeira casinha que a gente habitou, que era confortável, era uma delícia de estar lá dentro, né, mamãe? Era uma delícia de estar lá dentro, a gente perdeu. A primeira casa que nós recebemos quando encarnamos, que era quentinha, que não tinha vento, não tinha frio, não tinha muito calor, era regulado, eu não precisava comer, a mamãe comia e eu recebia o nutriente, eu não precisava me limpar, ali dentro estava tudo bem, ninguém no mundo me via, então eu não precisava estar com o cabelo arrumado, de roupa bonita, eu estava ali confortável. E aí aconteceu-se o tempo correto de uma gestação e eu perdi a primeira casinha. Então chegamos aqui na Terra, por enquanto é só material que eu estou falando, chegamos aqui na Terra morando num lar emprestado. E aí, ao sair da mamãe a gente chora, perdemos a primeira casa. Aí vamos para a segunda casa, que é o lar onde nossos pais vivem, pelo menos na maioria das vezes. Chegou lá no lar que o papai mais a mamãe vive, a casa é minha? Ainda não é. É do meu pai ou da minha mãe, talvez do meu avô, do meu tio ou talvez do banco. Não é esse ponto que a gente quer chegar. Aí eu fico ali, durante a minha infância, eu vou recebendo algumas coisas, comida minha mãe e meu pai me dá, alguma outra coisa eu vou recebendo, roupa, aí começo na cidade de trabalhar, adquirir minhas coisas, eu começo a trabalhar, ganho meu dinheirinho, que é a primeira coisa que o adolescente, que já está naquela fase mais difícil, quando ganha os primeiros dinheirinhos, o que ele faz? Agora ninguém manda em mim mais, porque antes eu tinha que respeitar a lei do meu pai e da minha mãe, agora eu estou trabalhando, fiquei de maior então, agora eu já posso fazer o que eu quero. Aí a gente começa a batalhar, a trabalhar, adquire a nossa família, casa, se tem os nossos filhos. Aí acontece um detalhe que é comum para a vida de nós todos. Nós vamos envelhecendo até o dia que a gente vai embora daqui.
Nossa, passou muito rápido essa vida, né? Nasceu e foi embora em menos de 2 minutos. Para a eternidade, para a imortalidade, é assim que nós somos. 70, 75, 80, 90, 100, 110 anos, que hoje em dia a expectativa de vida está lá em cima. Eu espero que todo mundo aqui supere isso aí. É muito rápido para a eternidade. Nós somos seres imortais em evolução. Agora eu vou falar a parte espiritual de tudo isso que eu passei. Nós fomos criados por Deus para que crescêssemos e evoluíssemos enquanto espíritos. Fomos criados simples e iguais. Cada um que está aqui foi criado por Deus da mesma forma. Espíritos de luz, ainda banhados pela ignorância, que teriam que se desvendar, aprender e evoluir. Foi nos dado o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o direito de que eu posso fazer o que eu quiser, mas foi me imposto uma lei chamada causa e efeito, que tudo que eu fizesse, eu teria que prestar contas disso para a lei kármica universal. Então aí Deus já me deu um detalhe, meu espírito. Para esse espírito evoluir, ele começa nas escalas. O homem primitivo que chegou aqui na Terra, criando fogo e vivendo em cavernas, foi evoluindo até chegar em nós, né? Esses seres humanos já bonitões, mas foram evoluindo. Tudo que a gente foi conquistando, o fogo, a roda, e depois o automóvel, quando a gente vai embora aqui da Terra, aonde fica? Na Terra, fica aqui. Mas foi nós que conquistamos, fica aqui. Faz um ponto aqui que já eu volto nesse pedaço. Quando a gente estuda, a gente aprende, a gente vai na escola, aprende uma disciplina, por exemplo. Eu fui lá na escola e estudei matemática. Aí aconteceu de eu terminar a escola. Eu fui para a faculdade, estudei mais um pouco, saí da faculdade e fui trabalhar. O meu patrão não gostou do meu trabalho e me dispensou, me demitiu. O conhecimento da matemática, ele me tomou? Mas ele me tomou o dinheiro, eu não tenho mais dinheiro. Mas o conhecimento ele não me tomou, continuou comigo. Então aquelas coisas da evolução que a gente vai conquistando, por exemplo, a ciência, a sabedoria, também não nos abandona. Agora volta naquele ponto que a gente fez. Tudo que fazemos aqui na Terra, tudo que acumulamos aqui na Terra, se for da Terra, vai ficar na Terra. Tudo que a gente tem é emprestado. Deus nos emprestou. Aí, quando a gente vê, por exemplo, numa postagem lá do Instagram, falando assim, ó, eu sou o suficiente para mim, tudo que eu tenho é meu, eu não preciso de ninguém, fazendo todo aquele estardalhaço nas redes sociais, a pessoa esquece primeiro que nem nós somos nós, nem nós somos de nós, somos emprestados. Deus nos emprestou um corpo carnal para que a gente vestisse e estivesse aqui na Terra. Então aquela ideia de que o mundo está dentro do meu umbigo, de que eu sou a pessoa mais importante do planeta, visite um cemitério no dia de enterrar alguém. Vá num velório. Eu acredito que a dor do falecimento terreno, a dor do desencarne, possa ter visitado todo mundo que está aqui já. Em pessoa, em várias e várias encarnações, mas graças a Deus já não lembra, mas em vida de entes que eram caros para nós. E no momento daquela ideia de perder um ente querido, nós acabamos por pensar assim, ó, daria tudo, principalmente se for um ente muito perto, daria tudo, para que Deus me permitisse mais um momento com essa pessoa aqui na Terra. Faria qualquer coisa se eu pudesse ter mais um dia com essa pessoa aqui na Terra. É no momento que a gente percebe que talvez tudo que a gente acumulou aqui de matéria não faz diferença para aquela pessoa. Porque o caixão, tem uma frasinha que não fala assim, né? O caixão não tem gaveta. Ah, mas eu vou mandar colocar uma no meu. Coloque. Se no dia do velório, no dia do enterro, for enterrar aquela pessoa no mesmo lugar onde enterrou outra, tem esse costume, não tem? Aonde, por exemplo, o marido foi há muito tempo atrás, agora a gente coloca a esposa para ficar juntinho,
Já foi a vida inteira tolerando. Aí morre, tem que ficar junto. É cada coisa, né? Que desaforo, né? Pelo amor de Deus. Mas se na hora que abrir lá, esteja junto com o coveiro. Na hora que abrir lá, se tiver assim pouco tempo, uns 5 anos, você vai ver muito pouca coisa. Se tiver mais tempo, você não vai ver nada. Eu lembro quando era criança, quando a minha bisavó faleceu, eu devia ter meus 6 anos de idade, que aí falou assim, ó, a gente vai colocar ela no túmulo que era do seu bisavô. O meu bisavô morreu muito antes de eu nascer, mas muito mesmo, tipo 10, 15 anos antes de eu nascer. E quando, cidadezinha pequena, né, naquela época, nem enterrava direito aquilo ali, o coveiro tipo, com preguiça, fazia um buraco rasinho, já colocava lá dentro, estava bom. Quando abriu-se o buraco, a única coisa que tinha lá dentro era as alças do caixão, que naquela época era um metal, assim, muito bem feito. E eu falei assim, uai, mas, pra minha mãe, né, já era espírita, mas não estudava o espiritismo. O que aconteceu? Na escola eles não ensinavam isso ainda, eu tinha 5 para 6 anos. Falou assim, acabou? Ah, mas a gente faz, o que acontece com a gente na hora que morre assim, então? O corpo some? Some. Os vermes, as bactérias vão nos consumir. Nossa, esse rostinho lindo aqui, vai acabar. A idade já está fazendo isso para mim, o cabelo já está caindo, as rugas já estão aparecendo. Depois os bichinhos vão fazer isso. Mas por que Deus, em suma, uma inteligência suprema, criaria um ser tão descartável, tão frágil? Quer saber o tanto que a gente é frágil? Mas o tanto que a gente é frágil mesmo? Se a gente pegar aqui, ó, e pular aquela janela ali, ó, sair todo mundo correndo e pular aquela janela, eu te garanto que metade daqui amanhã nem anda. Tanto que a gente é frágil, inclusive eu. Tanto que a gente é frágil. Se nós não fôssemos tão frágeis, nós não precisaríamos de teto, porque nós não estaríamos nem aí para o sereno, para a chuva, não precisaria de paredes, porque nós poderíamos aceitar o frio, não precisava de ar-condicionado, porque estava tudo bem o calor. Nós somos criaturas frágeis, temos um corpo frágil, só que nós não somos isso, nós estamos nisso. Esse corpo é um veículo, é como se eu tivesse entrado num carro e estou andando nele. O que acontece quando o carro vai ficando velhinho, velhinho, velhinho? Só tem 2 caminhos, ou a gente vende ele e compra um mais novo, e aí ele vai virar sucata, ou a gente pega alguém e reforma aquele carro para ficar, né, de relíquia. Só que aí quem reforma o carro para ficar de relíquia não anda nele mais, porque agora ele é relíquia. Então se eu pegar o meu corpo hoje e for transformar em relíquia, né, fazer igual o pessoal do Egito fazia, embalsama, coloca as faixas e mumifica. Tá lá, a múmia faz o que agora hoje? Nada, nada. Serve para mostrar a história, para a gente entender como que era o processo de mortificação de um povo muito antigo, mas já muito avançado, com técnicas muito avançadas. Mas, para o dono daquela múmia lá, o espírito dele partiu, o corpo ficou. Mas então, voltando aqui para o tema, pensem comigo. Nós temos a opção de juntar bens materiais ou de juntar bens espirituais. Então, qual que é melhor eu juntar? Qual que é melhor, gente? Então, me dê os bens materiais de vocês. Na hora que eu sair daqui, nós vamos fazer um papel, vocês passam tudo pro meu nome. Eu tenho que juntar os dois, mas já eu volto aqui. Outro ponto. A necessidade, né? Imagina que a gente vai fazer uma grande viagem. Vamos aqui, todo mundo para Paris, vamos assistir as Olimpíadas. Acho que a gente não chega lá a tempo, porque acaba domingo, né? Mas vamos para Paris, todo mundo aqui. Cada um pega a sua malinha. Cada um, se eu perguntar aqui, vai colocar uma coisa diferente na mala. Cada um. Ah, mas uma mala não deveria ser padrão? Ter roupa, ter um perfume, ter os bens de higiene pessoal? Não. Tem gente que se a gente deixar, passa a semana inteira com a roupa só. Tem outros que se puder nem escovar os dentes, tá nem aí. Tem outros que quer tomar banho toda hora, quer escovar os dentes toda hora, quer levar um lanchinho porque tem medo de passar fome, que é igual eu, assim, um pouquinho mais desgabelado. Cada pessoa vai falar assim, ó, eu vou colocar tal coisa na mala primeiro, e depois isso, depois aquilo, e na hora que a mala não fecha mais, aí eu vou tirar tal coisa. Cada pessoa tem um item pessoal aí que vai pensar agora. Se a gente determina isso para a mala que a gente vai levar para a viagem, quais são as coisas importantes para mim que eu vou levar? Qual aquela coisa supérflua para mim que eu não vou levar porque não cabe?
Por que a gente não faz isso na maior viagem que a gente faz aqui na Terra? Sabe qual que é a maior viagem que a gente faz aqui na Terra? Viver. Porque nós chegamos na Terra sem nada. Como eu disse, a primeira coisa que a gente fez foi chorar. A primeira coisa que a gente fez foi chorar. E a última coisa que a gente vai fazer talvez seja fazer alguém chorar. E de lá até aqui, de uma lágrima a outra, o que vale é o que ficou no meio, não é? Porque ninguém vai ficar preocupado assim, eu era um neném muito chorão. Nossa, eu vou partir e todo mundo vai chorar. A gente preocupa é assim, hoje, nesse dia que eu estou vivo, eu vou fazer isso e aquilo. Vou defender isso e aquilo. Vou sofrer por isso e aquilo. O detalhe é que a gente se acostumou que a correria do dia a dia e a certeza de que amanhã talvez eu esteja acordado, porque a gente vai dormir, ninguém vai dormir aqui sabendo não, ninguém vai dormir aqui pensando que amanhã eu não vou acordar. Eu duvido muito que alguém ponha a cabeça no travesseiro e dorme pensando assim, amanhã eu nem acordo, porque a gente nem dorme, é impossível dormir pensando isso, porque o seu cérebro fica naquela situação de perigo, 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 perigo e ninguém dorme. Todo mundo aqui deita a cabeça no travesseiro falando assim, amanhã eu vou acordar. E essa certeza do amanhã, do amanhã, do amanhã, do amanhã é muito boa, porque nos dá esperança de realmente dormir e acordar. Só que ela também é muito perigosa, porque ela nos dá certeza que o amanhã existe. E ter certeza que o amanhã existe me faz ser preguiçoso no hoje. Sabe aquela história de que nada é tão importante que eu vou fazer hoje que eu não posso deixar para amanhã? Então, por exemplo, eu tenho... Supondo que meu chefe entrega agora um relatório, esse relatório é para a semana que vem, sexta-feira. Aí eu olho para o relatório de sexta-feira, olho para... eu poderia fazer um intervalo maior hoje, almoçar num lugar melhorzinho, né? Sexta-feira, hoje ainda é quarta dessa semana, nós temos ainda 7 mais 2, 9 dias ainda para resolver esse problema. Vamos deixar para a semana que vem, dá tempo de eu fazer. Se a gente soubesse hoje que amanhã a gente vai embora, se eu tivesse um calendáriozinho marcado, hoje a gente faria cada atrocidade. Primeira coisa é financiar uma Ferrari, né? Você vai na loja da Ferrari e fala, eu quero em 200 prestações. Ou às vezes eu falo assim, não, eu vou deixar um cheque, pode descontar. Porque eu não vou estar aqui amanhã mesmo. Ninguém pensa que talvez isso possa ser. Talvez possa ser amanhã mesmo. E aí, sabe o que acontece na cama do hospital? Sabe o que a gente mais vê? Não é ninguém falando assim, quem já participou de trabalhos como o grupo de alegria, dos palhacinhos que vão no hospital, você não vê ninguém ali dentro falando assim, eu tenho que ficar bom logo, para eu trabalhar um pouquinho mais. Se Deus me der mais um dia de vida, porque eu tenho um cheque que eu passei ainda não paguei, se Deus me desse mais um dia de vida para eu conquistar aquela promoção lá no emprego que me prometeram, que eu vou de supervisor para gerente, não tem um lá que fala isso. O que você escuta é assim, se eu tivesse mais um dia para abraçar minha esposa, mais um minutinho para brincar com os meus filhos, mais um segundo talvez para eu ligar para aquele amigo que eu não tive condição de ligar nos últimos 3, 4, 5 anos, ou também para eu pedir perdão para aquela pessoa que eu devo esse perdão há muito tempo. Só que essas reflexões no leito de morte, sem atitude, porque reflexão sem atitude, em momento nenhum serve. No leito de morte, então, aí que não serve mesmo. Porque eu parar aqui agora, pensar e falar assim, vou pedir perdão pro fulano de tal. Ele é uma pessoa importante para mim, nós estamos sem se falar tem 10 anos, vou pedir perdão para ele. E aí fico só na minha cabeça e não peço, de nada me adiantou. O tempo vai passar e um dia vai ser tarde demais. Não vai ser tarde demais não. O problema é que nós sempre vamos ter oportunidade de fazer isso. Sempre vamos ter oportunidade de nos regenerar, de melhorar. A questão é quanto tempo que nós vamos esperar, porque a gente não sabe quantas vezes o cavalo vai passar arriado. Porque na hora que ele passa, a gente tem que aproveitar. Não sei se ele vai passar de novo. Olha a importância que a gente precisa dar para as coisas que a gente faz aqui na matéria, aqui na terra. Porque aí foi onde eu perguntei, né? Se a gente precisa acumular o espiritual ou o material, e aí vocês não vão querer o material de vocês, mais tarde a gente já começa a conversar e fazer as transferências. Se eu não acumulo bens materiais, se eu não trabalho, eu não vou atrás em busca do meu conforto, o que acontece comigo? Eu me torno um peso social. Porque se eu não trabalho, alguém que trabalha tem que me sustentar. Como a gente era pequenininho, nós não trabalhávamos, e o papai mais a mamãe
tinha que nos sustentar, que ia atrás de trabalho para dar comida, para comprar roupa e por aí ia. Até a juventude de hoje, né, que isso começou a estender, que antigamente, né, na época de muitos aqui, na hora que inteirava assim, a idade já de entender das coisas, já começava a trabalhar, sendo na roça ou mesmo no mercado. Na minha idade, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 11 para 12 anos de idade. Os que vieram bem depois, tipo 5, 10 anos depois de mim, já começaram a trabalhar com 16, 17. Os de hoje, tem muitos que estão com 22 e não estão trabalhando. Isso é errado? Não, não é errado. É o costume social de cada época. E esse costume social de cada época são os costumes que vão ficando de pai para filho. Que é aquela história lá do homem primitivo que criou o fogo, que criou a roda. O que ele fez na matéria foi para ele? Não. O que ele fez na matéria foi para a sociedade do futuro. E aí eu pergunto, o que nós, seres do presente, estamos fazendo na sociedade do futuro? Porque o que nós estamos acumulando materialmente hoje, isso vai ficar para alguém no futuro. Nós não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar dinheiro. Vai ficar para alguém no futuro. E o problema desses bens é que na maioria, não vou falar no 100%, mas na maioria das vezes, ele vai se causar uma discórdia no futuro. Porque nós no presente não nos preocupamos em resolver as coisas antes de ir embora. Justamente por pensar que amanhã eu estou aqui e aí eu não resolvo. Então eu podia, por exemplo, alguém que já é pai, já está com muitos bens, já vou definir que isso fica para um filho, isso fica para o outro, isso aqui para o outro, isso aqui para o outro, vocês tocam isso, ajuda fulano, faz ciclano, e esse pedaço aqui é social, caridade. Já deixei desembaraçado para vocês. Não. Ah, depois eu resolvo, não, meus filhos vão queimar tudo esse dinheiro, um ego, uma posse de algo que talvez não, que com certeza não é meu. Mas Jefferson, eu suei tanto para trabalhar, não é possível que não é meu, é da gente, emprestado. Se não fosse lícito juntar posses, não existiria para nós a força do trabalho. Deus nos deu a força do trabalho para que a gente pudesse trabalhar. Jesus não condenou a riqueza. Em momento nenhum da Bíblia tem a fala de Jesus condenando a riqueza. Ficou louco o garoto, tem em todo lugar. Jesus condena o rico. Toda fala de Jesus condenando posse, ele condena o rico. Porque a riqueza não é o problema é o que eu faço dela. Eu posso ter riquezas tantas quantas forem, apesar que a gente vai sendo criado, às vezes, condenando a riqueza, justamente por interpretar errado a Bíblia. A riqueza não é errado. O cara que está dando emprego para as pessoas trabalhar, esse cara não é errado. O que é errado é a atitude que ele possa vir fazer. Porque se ele dá emprego, mas ele humilha o funcionário, ele vai acumular muita coisa aqui na terra, mas do lado de lá, infelizmente, nada. Se ele tem dinheiro e está ajudando as pessoas, está fazendo bem, tem o conforto da família dele, mas não tem posse, ele não tem o ego dele abraçado naquela posse, esse cara também está do bem. E quantos que a gente não vê por aí que se abraçam nas posses materiais e esquecem das espirituais? Só que tem um detalhe. Quando chegamos aqui na Terra, muitas das vezes tem uma dívida para a gente pagar. Às vezes o papai mais a mamãe não é tão bom de posse, a gente tem que passar um pouquinho de aperto. E isso é muito bom, por sinal. Porque eu passei e sou muito grato por ter tido dificuldade. Porque isso nos forja o caráter. Nos forja pessoas boas, que sabem valorizar o trabalho e o resultado do trabalho, que é o recurso financeiro. O detalhe é que quando a gente chega aqui, o lado espiritual a gente esquece, graças a Deus, porque se a gente não esquecesse, imagina eu lembrar aqui agora que vocês todos me fizeram mal no passado. Essa palestra aqui ia ser diferente. Imagina vocês lembrarem que eu sozinho fiz mal para vocês tudo. Eu não estaria aqui falando mais já, né? Teria que ter pulado a janela de verdade. Mas quando a gente esquece, a gente acaba esquecendo também toda a dívida que a gente tem das encarnações anteriores. Então a gente chega aqui devendo, tanto de lá quanto de cá. Se eu não trabalho para pagar a dívida, o que acontece? Eu não vou ter conforto material, porque eu não estou trabalhando para pagar ou para melhorar a minha vida. Ou o agiota vai bater na minha porta, ou o Serasa vai me colocar lá no protesto e por aí vai. Do lado de lá, não existe agiota, não existe protesto, não existe Serasa. Porque o juízo final, aquela ideia de que Jesus vai separar os bons dos ruins e alguns vão para o inferno, outros vão para o céu, não existe. A doutrina espírita desmistificou isso. Existem regiões ruins no plano espiritual? Existe, mas elas não são eternas. E nós é que escolhemos estar lá.
Então, se eu não acumular também patrimônio espiritual, o que vai acontecer comigo? Quando eu chegar do lado de lá, eu vou sentir muita saudade do patrimônio material, porque o meu ego abraçava ele, e de lá não vai ter. Quando eu chegar lá, eu também não tive nada de bom, somente a minha dívida que continua existindo, e aquelas pessoas que vão vir me cobrar essa dívida, com quem eu tenho algo para defender, algo para pagar. Para a gente ir finalizando, existe uma frase que diz, né, que o bem que fizeres é teu advogado em toda parte. Atribuída, se eu não me engano, é Emmanuel, acho que essa frase é de Emmanuel. Então, quando a gente faz o bem, independente se eu tenho posse, se eu não tenho posse, porque o que é mais comum da gente observar é que quanto mais simplesinha a casinha, lembra daquela música? Quanto mais simples a casinha, mais sincero o sorriso, mais confortável, mais fofinho o chão que eu piso. E o que a gente mais vê é que quem mais passou dificuldade é a pessoa que mais quer ajudar, que é aquele que talvez nasceu com a bonança, não está muito preocupado, porque não viu a vida de verdade. Só que a gente esquece que a gente viu, é porque a gente não lembra. Então que a gente não deu o braço a torcer de ficar pensando assim, ó, ai, será que eu faço, será que eu não faço? Eu pego e faço. Não é errado trabalhar e adquirir as nossas coisas. A gente pode fazer isso. O que é errado é a avareza. É eu pensar que o tanto que eu tenho não está suficiente, eu preciso ter mais um pouco ainda. Ah, eu já juntei 4 casas, agora eu vou juntar a 5ª. Tudo bem, quero, certinho, posso juntar. Mas eu já defini, por exemplo, o amor com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus entes queridos e com os meus inimigos. Já está resolvido também, não tem nenhum. E com aquelas pessoas que passam dificuldades, já estou terminando, prometo. Com as pessoas que passam dificuldade na rua pedindo um pedaço de pão, já me resolvi também? Porque não adianta eu ser o cara que tem posses milionárias e quando eu vejo alguém pedindo comida na rua, eu viro os olhos para não ter a vergonha de falar não. Esse é o problema. Porque eu até posso falar, ó, realmente eu não tenho, posso até ter, mas realmente eu não tenho. Que Deus possa te dar cuidado para alguém te chegar aqui. Porque eu não quero doar. É um direito da gente falar, não quero doar para aquele cara ali. Mas o que a maioria faz é fingir que não estou nem vendo. E esse é o principal, talvez o maior erro. Porque quando a gente finge que o ser humano não existe, é o meu ego mais gritante falando de que eu sou tão bom, que eu estou fingindo que ele não existe para eu não cometer um pecado. Olha, o problema é que a gente vai arrecadando para a vida nessas propriedades. Eu até anotei um negocinho aqui no final, né, que vale muito a pena a gente lembrar, e eu sempre lembro em todas as palestras, que ninguém vai ser salvo por tempo de casa. Não adianta eu chegar aqui dentro do centro espírita, sentar a bundinha na cadeira, assistir todas as palestras, poder vir aqui falar, ir lá para dentro, trabalhar, receber passe, receber água fluidificada, cromoterapia, consulta, e aí eu melhoro, eu começo a atender e vou fazendo, e aí virei daqui da porta para fora, eu não sou mais aquela pessoa lá dentro do centro. Lá dentro eu sou bonzinho, é a minha máscara social. Que a gente tem 3 caras. A minha máscara social todo mundo conhece, é a do bonzinho. Aí tem aquela máscara que é um pouquinho mais individual, que só conhece quem está dentro da minha casa. Minha família, meus filhos, minha esposa, e talvez ela não seja muito boa. E tem uma máscara que só eu conheço, que essa eu não conto para ninguém, somente eu. Então se essas 3 não forem iguais, alguma coisa está errada. Agora, se essas 3 forem iguais e pro lado errado, aí também tá errado, né? Porque não adianta. Se as 3 uma pessoa arrogante, gananciosa, avarenta, também não vai resolver. Então, meus irmãos espíritas, qual é a maior missão do espírita segundo Kardec? Quem me fala? Amai-vos e instruí-vos. É aí que nós todos chegamos ao ponto que a gente está aqui. Porque quando eu falo, eu não estou falando algo que é meu, está escrito no Evangelho, foi um Espírito que ditou, analisando o que Jesus disse lá atrás. Não é o Jefferson que está falando. Então a chicotada é daí e daqui também, que eu também tomo quando a gente está ouvindo. Será que a gente tem posto em prática tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, tudo que a gente defende na doutrina? Que ao sair daqui, nós possamos estar um pouquinho melhores do que quando a gente entrou, um pouquinho mais reflexivos do que quando a gente entrou, um pouquinho mais caridosos, afinal, a caridade é o único caminho.
é a maior e mais meritória de todas as virtudes. E a caridade, como entendia Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Fora isso, nós estaríamos no caminho errado. Que Jesus abençoe a nós cada dia mais, nos permitindo estar aqui outras vezes, nos dando um lar confortável, com qualidade na nossa vida, com pessoas amorosas ao nosso lado, mas que nós também sejamos essas pessoas amorosas com quem queremos viver. Fechemos então nossos olhos mais uma vez, elevemos o nosso pensamento ao alto. Mestre Jesus, em Teu nome iniciamos o estudo de hoje e em Teu nome concluímos ele, a fim de que agora, na segunda parte desse trabalho, possamos receber do mais alto a energia necessária para deixar o nosso espírito mais leve, acalmando o nosso coração, limpando e purificando de toda incerteza, de todo egoísmo, de toda vaidade, de toda vingança que nele possa estar morando. E quando ele estiver totalmente limpo de todo esse mal, vai ter espaço para adentrar a paz, a alegria, a esperança e o amor. E aí seremos seres mais completos. Então, que os espíritos superiores possam nos ajudar e interceder por nós nessa noite, trazendo o remédio necessário, curando as dores do corpo e as dores da alma. Confiados na assistência maior, agradecidos estamos pela oportunidade da noite. Que assim seja. Que assim seja.